Então, boa noite a todos. Vamos serenando nossos pensamentos, elevando nosso pensamento ao Pai, a Deus, ao Mestre Jesus, essa equipe espiritual que nos ajuda, nos auxilia, nos abraça nessa noite de hoje. Possamos estudar um pouco mais das leis divinas que regem o universo e aplicando no dia a dia de nossas vidas, aprendendo, compreendendo cada dia mais, um pouquinho mais sobre Deus, Criador, sobre sobre cada uma das leis imutáveis, perfeitas de Deus. E pedimos que nossos anjos de guarda nos iluminem, nos intuam, para que possamos fazer uma reunião frutífera a todos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todos os males, porque o teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo foi aberto no capítulo É, capítulo 14, honra teu pai e tua mãe. A lição é instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. bem. Então vamos honrar nosso pai e nossa mãe. Seu microfone está super baixo, Lô. Tá nada. Então vamos honrar pai e mãe, né? Pai, né, da matéria e o nosso pai, Deus, entendendo tudo que a gente faz, a gente não se revoltando contra ele, não se revoltando contra os nossos as nossas atividades aí, os nossos percalços, os nossos tropeços aí, que ajuda a gente a crescer. Bom, a gente está estudando a Gênese, a gente está falando um pouquinho sobre os períodos geológicos, né, da Terra. Então a gente sabe que a Terra foi o universo aqui, esse cantinho nosso do universo surgiu mais ou menos há uns 14 bilhões de anos. A Terra surgiu em mais ou menos há uns 4,5 bilhões de anos, né? E quando a Terra surgiu, era só uma bola de fogo, algo, uma temperatura muito quente. E aos poucos foram formando, esfriando, 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 formando a crosta terrestre. E nesse movimento grandes períodos de revoluções, ainda de muito quente, né? E na Gênesis agora está descrevendo essa evolução. Então, desde o período de foi criada a Terra, 4,5 bilhões de anos, até o surgimento do homem, passaram-se mais de 4 bilhões de anos. Imagina, a Terra surgiu, o universo surgiu, 14 bilhões. A Terra só surge bem depois, 4,5 bilhões. O homem só surge na Terra
uns 4 bilhões de anos depois. Ou seja, o ser humano está na Terra há pouco tempo. E antes disso, a Terra era inútil. Antes disso, tem autoridade para a evolução do reino mineral, evolução do reino vegetal, evolução do reino animal. Então, todo o universo, né, tem a autoridade que Deus dá. Então, durante muito tempo, a gente está, a Terra está sendo morada e sendo casa para a evolução de outras espécies. E antes disso, a gente devia estar em outro planeta, por exemplo. A gente já está como ser humano já faz tempo, né? Então, continuando aqui com o texto. Então, a gente vai continuar falando sobre o período secundário. Quem gostaria de fazer a leitura? O Sandro está afim? Posso fazer? Olha lá, voluntário. Você vendo? Então vamos lá. Período secundário. Com o período de transição, desaparecem a vegetação colossal e os animais que caracterizavam a época, ou porque as condições atmosféricas já não fossem as mesmas, ou porque uma série de cataclismos haja aniquilado tudo o que tinha vida na Terra. É provável que as duas causas tenham contribuído para essa mudança. Por isso que, de um lado, o estudo dos terrenos, que assinalam o fim desse período, comprova a ocorrência de grandes subversões oriundas de levantamentos e erupções que derramaram sobre o solo grandes quantidades de lavas. E, de outro lado, porque grandes mudanças se operavam nos três reinos. O período secundário se caracteriza sob o aspecto mineral, por numerosas e fortes camadas que atestam uma formação lenta no seio das águas e marcam diferentes épocas bem caracterizadas. A vegetação é menos rápida e menos colossal que no período precedente. Sem dúvida, em virtude da diminuição do calor e da umidade e de modificações sobrevindas aos elementos constitutivos da atmosfera. As plantas herbáceas e polpudas juntam-se de caule lenhoso e as primeiras árvores propriamente ditas. Ainda são aquáticos os animais, ou, quando nada, anfíbios. A vida vegetal progride pouco na terra seca. Desenvolve-se no seio dos mares uma prodigiosa quantidade de animais, de conchas, devido à formação das matérias calcárias. Nascem novos peixes, de organização mais aperfeiçoada do que no período anterior. Aparecem os primeiros cetáceos. Os mais característicos animais dessa época são os répteis monstruosos, entre os quais se notam o ictiosauro, espécie de peixe-lagarto, que chegava a ter 10 metros de comprimento, com mandíbulas prodigiosamente alongadas, armadas de 180 dentes. Sua forma geral lembra um pouco a do crocodilo, mas sem couraça escamosa. Seus olhos tinham o volume da cabeça de um homem, possuía barbatanas como a baleia e, como esta, expelia água por aberturas próprias para isso. O plesiosauro, outro réptil marinho, tão grande quanto o ictiosauro, tinha pescoço excessivamente longo, que se dobrava como o do cisne e lhe dava a aparência de enorme serpente ligada a um corpo de tartaruga. Tinha a cabeça do lagarto e os dentes do crocodilo. Sua pele devia ser lisa, qual a do ictiosauro, porquanto não se lhe descobriu nenhum vestígio de escama ou de concha.
O teleossauro, que mais se aproxima dos crocodilos atuais, parecendo este em seu diminutivo, como os últimos, tinha uma couraça escamosa e vivia, ao mesmo tempo, na água e na terra. Seu talhe era de cerca de 10 metros, dos quais 3 ou 4 só para a cabeça. A boca tinha de abertura 2 metros. O megalossauro, grande lagarto, espécie de crocodilo de 14 a 15 metros de comprimento, essencialmente carnívoro, nutria-se de reptis, de pequenos crocodilos e de tartarugas. Sua formidável mandíbula era armada de dentes em forma de lâmina de podadeira, de gume duplo, recurvados para trás, de tal jeito que, uma vez enterrados na presa, impossível se tornaria esta a desprender-se. O iguanodonte, o maior dos lagartos que já apareceram na Terra, tinha de 20 a 25 metros de cabeça à extremidade da cauda, e sobre o focinho em chifre ósseo, semelhante ao do iguano da atualidade, do qual parece que não diferia senão pelo tamanho. O último tem apenas 1 metro de comprimento. A forma dos dentes prova que ele era herbívoro e a dos pés que era animal terrestre. O pterodáctilo, animal estranho do tamanho de um cisne, participando simultaneamente do réptil pelo corpo, do pássaro pela cabeça e do morcego pela membrana carnuda que lhe religava os dedos prodigiosamente longos, essa membrana lhe servia de paraquedas quando se precipitava sobre a presa do alto de uma árvore ou de um rochedo. Não possuía bico córneo, como os pássaros, mas os ossos das mandíbulas, do comprimento da metade do corpo e guarnecido de dentes, terminavam em ponta como um bico. Durante esse período, que há de ter sido muito longo, como atestam o número e a pujança das camadas geológicas, a vida animal tomou enorme desenvolvimento no seio das águas, tal qual se dera com a vegetação no período que findara. Mais depurado e mais favorável à respiração, o ar começou a permitir que alguns animais vivessem em terra. O mar se deslocou muitas vezes, mas sem abalos violentos. Com esse período, desapareceram, por sua vez, aquelas raças de gigantescos animais aquáticos, substituídos mais tarde por espécies análogas, de formas menos desproporcionadas e de menor porte. O orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação de suas necessidades. Mas qual o número dos que lhe servem diretamente, dos que lhe foi possível submeter, comparado ao número incalculável daqueles com os quais nunca teve ele, nem nunca terá, quaisquer relações? Como se pode sustentar semelhante tese em face das inumeráveis espécies que exclusivamente povoaram a Terra por milhares e milhares de séculos antes que ele aí surgisse e que afinal desapareceram? Poder-se-á afirmar que elas foram criadas em seu proveito? Entretanto, tinham todas a sua razão de ser, a sua utilidade. Deus, de certo, não as criou por simples capricho da sua vontade, mas para dar a si mesmo, em seguida, o prazer de as aniquilar, pois que todas tinham vida, instintos, sensações, sensação de dor e de bem-estar. Com que fim ele o fez? Com um fim que há de ter sido sobremaneiramente sábio, embora ainda o não compreendamos. Certamente, um dia será dado ao homem conhecê-lo para a confusão do seu orgulho. Mas enquanto isso, não se verifica como se lhe ampliam as ideias ante os novos horizontes que lhe é permitido, agora, mergulhar à vista.
Uma presença do imponente espetáculo dessa criação, tão majestosa no seu lento caminhar, tão admirável na sua providência, tão pontual, tão precisa e tão invariável nos seus resultados. Então, muito antes, né, do homem surgir na Terra, surgiram muitos animais, plantas, e esses animais e plantas surgiram e depois desapareceram. Isso em várias etapas. Então, numa certa era, vocês tinham os animais muito grandes. Nessa época, os animais são muito grandes, mas são todos que vivem ali nas águas, né? Ainda não existem animais muito grandes nos terrestres, mesmo porque a parte terrestre, a parte mesmo de terra, era pouca. Então, a gente sabe que os peixes surgiram primeiro, os anfíbios são animais que nascem na água e vivem na água e no mar. Os répteis acabam também vivendo água e terra, né? Os anfíbios na água e na terra. Os répteis também, né? Mas os répteis começam na terra, mas tem os dois. Então, aí ele está dizendo que tem animais, peixes, anfíbios, répteis gigantescos, mas surgiram, viveram muito tempo, períodos gigantes, enormes, e depois sumiram. Então, quando o homem que é orgulhoso fala, não, o Deus criou todas as espécies para servir ao homem. E aqui a gente está vendo que muitas espécies o homem nem conheceu, o homem nem teve contato, porque eles morreram muito tempo antes. Esses animais gigantescos não viveram junto com o homem. Então, mas que Deus, que é perfeito, Deus que é inteligência suprema, que sabe tudo, tem uma causa sábia para isso. Então, essas espécies, os animais, também estão evoluindo. Então, durante essa fase da Terra, onde a temperatura ainda era elevada, a atmosfera não era propícia, né, para os animais terrestres. Mas, mesmo assim, a Terra foi aproveitada para a evolução mineral, para a evolução de peixes, de anfíbios, de répteis. Então, a Terra tem a sua utilidade. Então, durante milhares, bilhões de anos, que a Terra ainda não tinha, não era possível ter um ser humano, ela foi útil para a evolução de diversas espécies. A gente sabe que a Terra não é o único planeta habitado. Então, existe, nessa época, tem esses animais gigantes. E nesse universo, né, infinito, a evolução continua. Então, por exemplo, uma espécie que aqui não existe na Terra, ela pode estar sofrendo evolução, tendo experiências em outros planetas. Por exemplo, planetas que estão em formação, como a Terra. Então, nada é inútil na criação de Deus, né? Todas as moradas, todos os planetas, todos os lugares do universo têm alguma utilidade para alguma espécie, para alguma, dentro dessa criação infinita de Deus. Período terciário. Com o período terciário, nova ordem de coisas começa para a Terra. O estado de sua superfície muda completamente de aspecto. Modificam-se profundamente as condições de vitalidade e se aproximam do estado atual. Os primeiros tempos desse período se assinalam por uma interrupção da produção vegetal e animal. Tudo revela traços de uma destruição quase geral dos seres vivos.
depois do que aparecem sucessivamente novas espécies cuja organização mais perfeita se adapta à natureza do meio onde são chamados a viver. Durante os períodos anteriores, a crosta sólida do globo, em virtude de sua pequena espessura, apresentava, como já se disse, bem fraca resistência à ação do fogo interior. Facilmente despedaçado, esse envoltório permitia que as matérias em fusão se derramassem livremente pela superfície do solo. Outro tanto já não se deu quando este ganhou certa espessura. Então, comprimidas de todos os lados, as matérias embraseadas, como a água em ebulição num vaso fechado, acabaram por produzir uma espécie de explosão, violentamente quebrada num sem número de pontos. A massa granítica ficou crivada de fendas, como um vaso rachado. Ao longo dessas fendas, a crosta sólida, levantada e deprimida, formou os picos, as cadeias de montanhas e suas ramificações. Certas partes do envoltório não chegaram a ser despedaçadas, foram apenas soerguidas, enquanto noutros pontos descalcamentos e escavações se produziram. A superfície do solo tornou-se então muito desigual. As águas que até aquele momento a cobriam de maneira quase uniforme na maior parte de sua extensão, foram impelidas para os lugares mais baixos, deixando em seco vastos continentes ou cumes isolados de montanhas formando ilhas. Tal o grande fenômeno que se operou no período terciário e que transformou o aspecto do globo. Ele não produziu instantânea nem simultaneamente em todos os pontos, mas sucessivamente e em épocas mais ou menos distanciadas. Uma das primeiras consequências desses levantamentos foi, como já ficou dito, a inclinação das camadas de sedimento, primitivamente horizontais e assim conservadas onde quer que o solo não sofreu subversões. Foi, portanto, nos flancos e nas proximidades das montanhas que essas inclinações mais se pronunciaram. Nas regiões onde as camadas de sedimento conservaram a horizontalidade, para se chegar à deformação primária, tem-se que atravessar todas as outras, até considerável profundidade, ao cabo da qual se encontra inevitavelmente a rocha granítica. Quando, porém, se ergueram em montanhas, aquelas camadas foram levadas acima de seu nível normal, indo, às vezes, até a grande altura, de tal sorte que, feito um corte vertical no flanco da montanha, elas se mostram em toda a sua espessura e superpostas, com as fiadas de uma construção. É assim que grandes elevações se encontram enormes blocos de bancos de conchas, primitivamente formado no fundo dos mares. Está hoje perfeitamente comprovado que em nenhuma época o mar ha podido alcançar semelhantes alturas, visto que, para tanto, não bastariam todas as águas existentes na Terra, ainda mesmo que fossem em quantidade 100 vezes maior. Ter-se-ia, pois, de supor que a quantidade de água diminuiu e, então, caberia perguntar o que fora feito da porção que desapareceu. Os levantamentos, fato hoje incontestável, explicam de maneira lógica e rigorosa os depósitos marinhos que se encontram em certas montanhas. Nos lugares onde o levantamento da rocha primitiva produziu completa rasgadura do solo, quer pela rapidez do fenômeno, quer pela forma, altura e volume da massa levantada, o granito foi posto a nu, qual um dente que irrompeu da gengiva. Levantadas, quebradas e arrumadas, as camadas que o revestiam ficaram descobertas. É assim que terrenos pertencentes às mais antigas formações e que,
na posição primitiva, se achava uma grande profundidade, compõe hoje o solo de certas regiões. Deslocada por efeito dos soerguimentos, a massa granítica deixou em alguns sítios fendas por onde se escapa o fogo interior e se escoam as matérias em efusão. Os vulcões, que são como que chaminés da imensa fornalha, ou melhor, válvulas de segurança que, dando saídas ao excesso das matérias ígneas, preservam o globo de comoções muito mais terríveis. Daí o poder dizer-se que os vulcões em atividade são uma segurança para o conjunto da superfície do solo. Da intensidade desse fogo é possível fazer-se ideia, ponderando-se que no seio mesmo dos mares se abrem vulcões e que a massa de água que os recobre e neles penetra não consegue extingui-los. Os levantamentos operados na massa sólida necessariamente deslocaram as águas, sendo estas impelidas para as partes côncavas, que ao mesmo tempo se haviam tornado mais profundas pela elevação dos terrenos emergidos e pela depressão de outros. Mas esses terrenos, tornados baixos, levantados por sua vez, ora num ponto, ora no outro, expulsaram as águas, que fluíram para outros lugares e assim por diante, até que houvessem podido tomar um leito mais estável. Os sucessivos deslocamentos dessa massa líquida forçosamente trabalharam e torturaram a superfície do globo. As águas, escoando-se, arrastaram consigo uma parte dos terrenos de formações anteriores, postos à descoberta pelos levantamentos. Desnudaram algumas montanhas que eles cobriam e lhes deixaram à mostra a base granítica ou calcária. Profundos vales foram cavados, enquanto outros eram aterrados. Há, pois, montanhas diretamente formadas pelo fogo central, principalmente as graníticas, outras devidas às ações das águas que, arrastando as terras móveis e as matérias solúveis, cavaram vales em torno de uma base resistente, calcária ou de outra natureza. As matérias carreadas pelos correntes de águas formaram as camadas do período terciário, que facilmente se distinguem da dos precedentes, menos pela composição, que é quase a mesma, do que pela disposição. As camadas dos períodos primário, de transição e secundário, formadas sobre uma superfície pouco acidentada, são mais ou menos uniformes na Terra toda. As do período terciário, formadas, em vez disso, sobre uma base muito desigual, pela ação carreadora das águas, apresentam caráter mais local. Por toda parte, fazendo-se escavações de certa profundidade, encontram-se todas as camadas anteriores, na ordem em que se formaram, ao passo que não se encontra por toda parte o terreno terciário, nem todas as suas camadas. Durante os reviramentos do solo ocorridos no princípio deste período, a vida orgânica, como é fácil de conceber-se, teve que ficar estacionária por algum tempo, o que se reconhece examinando terrenos baldos de fósseis. Desde, porém, que sobreveio um estado mais calmo, reapareceram os vegetais e os animais, estando mudadas as condições de vitalidade, mais depurada a atmosfera, formaram-se novas espécies com organização mais perfeita. As plantas, sob o ponto de vista da estrutura, diferem pouco das de hoje. No correr dos dois períodos precedentes, eram poucos extensos os terrenos que as águas não cobriam. Eram, ainda assim, pantanosos e com frequência ficavam submersos. Essa razão
porque só havia animais aquáticos ou anfíbios. O período terciário, com o qual vários continentes se formaram, caracterizou-se pelo aparecimento dos animais terrestres. Assim como o período de transição assistiu ao nascimento de uma vegetação colossal, o período secundário, ao dos répteis monstruosos, também o terciário presenciou o de gigantescos mamíferos, quais o elefante, o rinoceronte, o hipopótamo, o paleotério, o megatério, o dinotério, o mastodonte, o mamute, etc. Esses dois últimos variedades do elefante tinham de 5 a 6 metros de altura, e suas defesas chegavam a 4 metros de comprimento. Também assistiu esse período ao nascimento dos pássaros, bem como a da maioria das espécies animais que ainda hoje existem. Algumas das dessa época sobreviveram aos cataclismos posteriores. Outras, qualificadas genericamente de animais antediluvianos, desapareceram completamente ou foram substituídas por espécies análogas, de formas menos pesadas e menos maciças, cujos primeiros tipos foram como que esboços, tais o Felis espeloea, animal carnívoro do tamanho de um touro, com os caracteres anatômicos do tigre e do leão. O Cervus megacerum, variedade do cervo cujos chifres compridos de 3 metros eram espaçados de 3 a 4 nas extremidades. Então, esse período era um período de muitas evoluções. O planeta ainda estava em grande transformação. O planeta continua hoje em transformação, mas as transformações são menores, né, do que nessa época. Então, no começo tinha a Terra praticamente toda coberta com água. A temperatura foi baixando, começou a formar uma crosta terrestre, uma camada, né, sólida, mas ainda tinha muita água. E pouco a pouco começou a formar mais superfícies sólidas. Você tem uma panela de pressão. Para que serve a válvula de segurança da panela de pressão? Liberar a pressão. Explodir, não é? Liberar a pressão, é. Bom, a panela de Ela pressão não tem, libera, ela explode. a panela de pressão tem dois buracos. Um buraco está aberto para o uso funcional dela. Então você está lá aquecendo, você aquece, 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 aí forma vapor. Quando a pressão do vapor lá dentro atinge um certo mínimo, o vapor tende a sair, levanta o pino e fica. Certo? Uhum. Para cozinhar na temperatura mais alta. Aí, digamos que você está cozinhando um alimento e esse alimento entope essa saída normal do vapor. Aí a pressão vai subindo, 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 subindo. Para a panela não explodir, como já aconteceu, existe lá uma outra saída tampada, que eles chamam de válvula de segurança. E essa válvula estoura. Tem alguns gênios suicidas que, quando a válvula de segurança dá defeito, em vez de ir lá e trocar a válvula de segurança, esses gênios suicidas vão lá e colocam um palito um palito de dente na válvula de segurança, pega Durepox e tampa a válvula de segurança, né?
Em vez de trocar a válvula de segurança, dá um jeito de tampar. Fala, pega tudo epóxi, pá, 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 e tampa a válvula de segurança. Aí a pressão sobe, sobe, sobe. Aí a panela mesmo estoura. A pessoa desencarna. Aí chega lá em cima, suicida! 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 Mas não, calma, calma. Eu não me suicidei. Quando vocês pôs Durepox na válvula de segurança, estava pedindo para morrer. Então, se alguém tem uma válvula aí com defeito, por favor, amanhã vai arrumar. Então, o nosso planeta é mais ou menos isso. Dentro do interior, ainda eu tenho líquidos a alta temperatura. E a pressão lá vai crescendo, crescendo, crescendo. Chega uma hora que uma válvula de segurança estoura e o líquido sai. Essa válvula de segurança do planeta são os vulcões. Então, de repente, a pressão sobe, sobe, sobe e sai, estoura essa válvula de segurança e solta lava para cima. Esses vulcões, tem alguns vulcões na superfície, tem muitos vulcões que ficam debaixo do mar. Não tem só na superfície. Também lá embaixo do mar também tem um monte de vulcão que estoura, aí sai lava, lava, resfria e fecha. Então, o planeta continua em transformação. Lá na Estados Unidos, né? Lá em cima, lá no Havaí, Yellowstone. lá no Havaí, né? Ah, o Havaí está crescendo, 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 porque é uma parte que tem lava surgindo. Então, constantemente está surgindo mais terra, a partir dessa erupção, dessa lava que vai saindo. Então, está constantemente. Então, existem ilhas, por exemplo, num lugar não tem nada. De repente, surge, começa a sair lava, 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 de repente começa a surgir uma ilha. E essa ilha vai crescendo, 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 pela saída de lava do vulcão. Então, o planeta está em constante transformação, ainda hoje. Então, ele está dizendo que, no início, existia, né, essas transformações. Agora, quando tem uma pressão de dentro, o que acontece? Você tem aqui o solo e tem uma pressão muito forte de dentro, isso pode subir. Então, por exemplo, uma hora, o fundo do mar, então tem lá o solo, o fundo do mar. Acontece uma pressão muito grande e esse fundo do mar acaba sendo subindo e gera uma montanha. Devido à pressão, o aumento de pressão lá dentro que vai subindo, 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 subindo. A Europa, por exemplo, em termos de altitudes, né, é um dos continentes mais baixos em termos de altitude dos continentes. Por que que o continente europeu é tão baixo? Tem algumas regiões do continente europeu que são até abaixo do nível do mar. Ali nos Holanda, né? Eu fui para Ferrara, na Itália, e Ferrara também ficava, acho que uns 5 ou 10 metros abaixo do nível do mar. Então, imagina, você tem as montanhas que sobem, mas a ação dos ventos, a ação do mar, a ação das águas vai desgastando essas montanhas e vai também continuando a transformação. Então, você observa, né? Essa montanha é uma montanha antiga. Uma montanha que é nova, ela é muito pontuda. Ela é alta e pontuda. À medida que vai passando o tempo, a água, o vento, vai tendo erosão e vai desgastando
a montanha e ela vai baixando de altura, vai ficando mais arredondada. Então, por exemplo, os Andes são montanhas novas. No Brasil, as montanhas são mais antigas, as montanhas são mais desgastadas, mais arredondadas. Mas isso está aleatório que isso acontece? Existem todas as leis de Deus que vão definindo. E aqui na Terra, Jesus, que é o governador, e todos os ministros e trabalhadores, tal, que vão atuando nessa nossa transformação da Terra. Então, Jesus é o governador, o Espírito puro, governador. Existem lá os ministros que também fazem parte. E tem nós aqui, que somos espíritos imperfeitos, que também contribuímos com a transformação do planeta. Então, uma formiga contribui, nós contribuímos, os espíritos mais perfeitos contribuem. E lá, Jesus e os ministros coordenam toda essa transformação. Né? E Deus, com toda a visão geral sobre tudo. Mas, a gente está falando, as transformações. E eles falam dessas transformações, desses seres tal, só estudando a natureza. Não são. O pessoal tenta falar, não, isso aqui é invenção. Não, você fala, tem esse animal, plantas desse tipo, baseado na ciência. À medida que vai evoluindo a ciência, vai se descobrindo cada vez mais animais, as idades dele e as espécies. Então, por exemplo, sabe que um animal é carnívoro ou herbívoro pelo tipo de desgaste do dente que tem. Então o tipo de alimentação vai fazer com que os dentes tenham um formato depois de um tempo ou em outro. E tudo isso tem uma certa ciência, toda a ciência dizendo para ter essa transformação. Que a revolução, a transformação foi muito, muito grande. Hoje a gente continua transformando, só que de maneira um pouco mais tranquila. Já foi muito maior a transformação. E naquela época não tinha o homem para poder perturbar o equilíbrio, né? Quando o homem surge, aí tem a perturbação e todo o desequilíbrio que o homem faz. Pergunta que não quer calar. Em meio à diversidade da vida, né? E que nós sabemos que a vida ela é a eterna sucessão de desenvolvimento, e a Terra, no meio dessas convulsões e de transformação, quando ela reduziu, então, a variabilidade da vida aqui dentro, para onde foram os princípios de vida das primeiras encarnações animais que estavam aqui? Essa é boa, hein? Bom, eu posso imaginar. É o seguinte: a gente, pensando no ser humano, a gente começou a nossa evolução aqui? Com certeza não. Nenhum de nós começou a nossa evolução nesse planeta. Nenhum, ninguém. Nenhum ser aqui do planeta começou o ser humano começou a evolução aqui. A gente veio de outros lugares. A mesma coisa acontece com os animais. Então, os animais estão evoluindo. Mas, em uma certa época, aqueles tipos de animais, né, estavam evoluindo aqui. Só que nessas transformações, nesses grandes movimentos da Terra, então ele fala que teve, por exemplo, meteoro, teve eras glaciais, que ficou gelo quase toda a Terra, grandes movimentos aonde praticamente tudo foi destruído. Então teve uma grande formação de grandes animais, grandes plantas, né? Chega uma hora que
destrói tudo para começar quase a formar tudo do zero. Não é do zero, mas destrói boa parte da vida para continuar. Esses animais gigantes, não é que de uma hora para outra eles vão evoluir e se tornar animais domésticos. Então, imagino que eles estão continuando a evolução em outros planetas, né? Por exemplo, de natureza semelhante ao que era a Terra naquela época. E isso vai mudando, né? Então, existe bilhões, trilhões, tanta de planetas, cada um numa certa fase, cada um numa certa evolução. Então, existe planetas adequados para cada tipo de animal, ser humano, né? Pela inteligência, pela perfeição de Deus. Isso aí. As migrações planetárias, né? E a sucessão das vidas, ela não é algo limitado à categoria animal humana, né? Sua vida, onde a vida está, onde ela pode residir, ou onde ela ser transportada para continuar o seu próximo degrau, independente da eternidade desses degraus que existem, lá a grande inteligência planetária e interplanetária, eles, né, vão migrando o povo e vai adaptando. Onde cultiva, vamos cultivar. E daí para lá. Tira um pouco daqui, vai para lá, daqui, agora vai para lá e daí por diante. Não é uma propriedade inerente a humanos. É toda a vida, né? A O sua princípio eterna sucessão. inteligente, viu, César? O princípio inteligente, né, como o Orlando estava falando, teve vários períodos da Terra em que os corpos foram destruídos e depois eles voltaram depois em outro período mais evoluído. É porque, na verdade, o princípio inteligente ele não se perde. Aliás, ele é cumulativo mesmo, ele vai evoluindo, né? A matéria em si foi destruída, mas o princípio inteligente não, né? Alguns, você perguntou, mas o que fizeram com todos esses princípios inteligentes? Alguns foram transitados, levados para outros mundos, como a gente está falando aqui. Por quê? Mas é porque eles Isso já aí. tinham evoluído uma certa parte e já foram. E alguns foram utilizados na própria recomposição da matéria, só que mais evoluída, né? Aí morreu de novo, o princípio inteligente foi se transformando até entrar mesmo no espírito, né? Outra coisa que eu acho importante saber é que a nossa estrutura hoje do corpo, nosso corpo humano, né, ele representa toda a evolução da matéria, né? Desde o mineral, porque nós temos o mineral, nós temos o vegetal dentro de nós, a gente tem carne, enfim. Por exemplo, os primeiros nervos, pelo que eu conheço, foram construídos nas árvores. Só que nas árvores não tem músculo, né? Então, tem vegetais que têm os primeiros nervos foram ali. E depois que foi desenvolvendo a musculatura, né, em função da flexibilidade e tal, e aí entraram os animais. Então, é um processo assim que demora bilhões de anos até você construir toda a ossatura, toda a estrutura óssea, toda a estrutura molecular dos músculos, dos nervos, e aí sim vai, né? Então, então veja, para nós mesmos, né, as suas células, as células de todos nós, né, elas obedecem ao nosso automatismo, ao nosso pensamento, né? Eles são princípios inteligentes também, né, que estão sendo aprendidos também. E assim vai. Como diz o Lourenço, a Terra continua evoluindo, né? Está mexendo, não sei o quê, como constrói essas montanhas, né? Que vem aquela pressão, sobe e forma as montanhas, mas no fundo do mar, quando você tem um terremoto, alguma coisa assim, que é uma pressão que sobe dentro do mar, aí formam aqueles dilúvios danados, aí vem aqueles que mata todo mundo, que é uma acomodação da Terra, né? E a gente sabe que ele ainda está evoluindo, o sistema está funcionando ainda, né? Então, tem muita gente que acha que não é um castigo de Deus, né? Que mandou para a gente, mas
é o sistema da Terra, né? Que nós estamos, a gente não está no lugar certo, né? Na hora certa, do ponto certo. E aí, então, a gente volta para o plano espiritual, né? E aí, quando você chega lá, aí vai ser espírito, a hora que você sabe que é espírito, aí você agora, não, peraí, aqui é mais gostoso do que eu estava lá, deixa eu ficar para cá mesmo. Mas a gente achava que quando a gente estava encarnado era melhor, né? Então, vamos caminhando, né? Na evolução. Período diluviano. Este período teve a assinalá-lo um dos maiores cataclismos que revolveram o globo, cuja superfície ele mudou mais uma vez de aspecto, destruindo uma imensidade de espécies vivas, das quais apenas restam despojos. Por toda parte deixou traços que atestam a sua generalidade. As águas, violentamente arremessadas fora dos respectivos leitos, invadiram os continentes, arrastando consigo as terras e os rochedos, desnudando as montanhas, desarraigando as florestas seculares. Os novos depósitos que elas formaram são designados, em geologia, pelo nome de terrenos diluvianos. Um dos vestígios mais significativos desse grande desastre são os penedos, chamados blocos erráticos. Dá-se essa denominação a rochedos de granito que se encontram isolados nas planícies, repousando sobre terrenos terciários e no meio de terrenos diluvianos, algumas vezes a muitas centenas de léguas das montanhas donde foram arrancados. É claro que só a violência das correntes há podido transportá-los a tão grandes distâncias. Outro fato não menos característico e cuja causa se não descobriu ainda é que só nos terrenos diluvianos se encontram os primeiros aerólitos, pois que somente nessa época eles começaram a cair. Segue-se que anteriormente não existia a causa que os produz. Foi também por essa época que os polos começaram a cobrir-se de gelo e que formaram as geleiras das montanhas, o que indica notável mudança na temperatura da Terra. Mudança que deve ter sido súbita, porquanto, se houvesse operado gradualmente, os animais, como os elefantes, que hoje só vivem nos climas quentes e que são encontrados em tão grande número no estado fóssil nas terras polares, teriam tido de retirar-se pouco a pouco para as regiões mais temperadas. Tudo denota, ao contrário, que eles provavelmente foram colhidos de surpresa por um grande frio e sitiados pelos gelos. Aqui só dá uma pausinha, tá, gente? Aqui é não raro, já encontraram assim vários fósseis de mamute. É mamute, né? Mamute adulto, mamute filhote e tal, dessas últimas glaciações que ocorreram, não apenas com resto de alimento no estômago. Aí você fala, ele comeu, tudo bem, comeu tal. Não, mas resto de comida na boca. Morreu de repente no frio. É uma coisa muito interessante. Lembra um pouco aquele filme lá, Um Dia Depois de Amanhã, né? Que vem uma massa tão fria que acaba congelando as criaturas de forma tão rápida, né? Esse foi, pois, o verdadeiro dilúvio universal. Dividem-se as opiniões relativamente às causas que devam tê-lo produzido. Quaisquer, porém, que elas sejam, o que é certo é que o fato se deu. A suposição mais generalizada é que uma brusca mudança sofreu a posição do eixo e dos polos da Terra. Daí uma projeção geral das águas sobre a superfície.
Se a mudança se houvesse processado lentamente, a retirada das águas teria sido gradual, sem abalos, no passo que tudo indica uma comoção violenta e inopinada. Ignorando qual a verdadeira causa, temos que ficar no campo das hipóteses. O deslocamento repentino das águas também pode ter ocasionado o levantamento de certas partes da crosta sólida e a formação de novas montanhas dentro dos mares, conforme se verificou em começo no período terciário. Mas, além de que, então, o cataclismo não teria sido geral. Isso não explicaria a mudança subitânea da temperatura nos polos. Na tormenta determinada pelo deslocamento das águas, pereceram muitos animais. Outros, a fim de escaparem à inundação, retiraram-se para os lugares mais altos, para as cavernas e fendas, onde sucumbiram em massa, ou de fome, ou entredevorando-se, ou ainda, talvez, pela irrupção Isso, das águas dos sítios, onde se tinham refugiado e de onde não puderam fugir. Assim isso se é explica. considerada, desculpa, Sandra, é considerada a era do gelo, né? Aqui aparentemente está já próximo, né, daqui da Era do Gelo, né? Mas o homem ele passou pela Era do Gelo, né? Então eu não sei se está assim bem certinho, porque também passou-se, né? Os hominídeos passaram por aquele período também. Eu não lembro, era a primeira glaciação, porque teve mais de uma, né, Celso? Eu não lembro do ano da primeira. Teve mais de uma. Né? Tá no Teve Budo mais de Mestre. teve mais de uma era do gelo, né? Teve mais de uma. Esse período aí, está falando, período diluviano. Então, ele está dizendo que uma grande massa de água se deslocou, mas em todo o planeta, né? Então, houve um deslocamento da água, não se sabe exatamente a É. causa, mas houve uma movimentação, né, gigante das águas. E o pessoal fala desse período e o resultado do que deu, né? Então, por exemplo, um tipo de solo, né, que se encontrava numa certa montanha, foi encontrado muito longe dali. E dá a impressão que uma grande massa de água foi lá, quebrou aquela montanha e arrastou ela muito longe. E está dizendo que isso foi uma coisa. Estão me escutando? Está dizendo que isso daí aconteceu em todo o globo. E nessa época também houve uma diminuição grande da temperatura, formando os polos e as montanhas, o gelo no topo das montanhas, né? Diferente lá do dilúvio lá de Noé, é uma outra situação, é uma outra coisa. Aqui está dizendo que é uma época que houve essa grande movimentação das águas, a formação de gelo nos polos, o gelo no topo das montanhas, e o homem ainda não estava na Terra. Ainda é uma época de. Eu acho que aqui eu não conheço a idade aqui, mas ainda aqui tá mais de 1 milhão de anos ainda antes do homem, eu acho. Eu não sei. O homem, os primeiros hominídeos é mais ou menos 1 milhão, 1,5 milhão de anos atrás, que começam os primeiros projetinhos hominídeos. Hominídeos. Não estou dizendo ainda ser humano, Homo sapiens, essas coisas. Então eu não lembro. Teria que consultar no livro aí para poder dar uma olhada. E se alguém quiser ir olhando depois aí, dá para a gente ver. Mas a primeira glaciação, não lembro. As últimas foram aí acho que é 20 mil, 30 mil, alguma coisa, 1.000 anos, bem mais recente. Então vamos lá. Das águas dos sítios onde se tinham refugiado e de onde não puderam fugir. Assim se explica a grande quantidade de ossadas de animais diversos, carnívoros e outros, que são encontrados de mistura em certas cavernas.
que por essa razão foram chamadas brechas ou cavernas rochosas. São encontradas as mais das vezes sob as estalagmites. Em algumas, as ossadas parecem ter sido arrastadas para ali pela correnteza das águas. Aí agora que nós vamos entrar aqui, ó. Período pós-diluviano ou atual. Nascimento do homem. Uma vez restabelecido o equilíbrio na superfície do planeta, prontamente a vida vegetal e animal retomou o seu curso. Consolidado, o solo assumiu uma colocação mais estável, o ar, purificado, se tornara apropriado aos órgãos mais delicados. O sol, brilhando em todo o seu esplendor através de uma atmosfera límpida, difundia com a luz um calor menos sufocante e mais vivificador do que o da fornalha interna. A terra se povoava de animais menos ferozes e mais sociáveis, mais suculentos, os vegetais proporcionavam alimentação menos grosseira. Tudo, enfim, se achava preparado no planeta para o novo hóspede que o viria a habitar. Apareceu então o homem, último ser da criação. A inteligência desse ser concorreria, dali em diante, para o progresso geral, progredindo ele próprio. O homem só terá existido na Terra depois do período diluviano, ou terá surgido antes dessa época? Questão é esta muito controvertida hoje, mas sua solução, seja qual for, nada mudará no conjunto dos fatos verificados, nem fará que o aparecimento da espécie humana não seja anterior, de muitos milhares de anos, à data que lhe assina a Gênese bíblica. O que fez, se supusesse que o advento dos homens ocorreu posteriormente ao dilúvio, foi o fato de que se não ter achado vestígio autêntico da sua existência no período anterior. As ossadas descobertas em diversos lugares e que geraram a crença na existência de uma raça de gigantes antediluvianos foram reconhecidas como de elefantes. O que está fora de dúvida é que não existia o homem nem no período primário, nem no período de transição, nem no secundário. Não só porque nenhum traço dele se descobriu, como também porque não havia para ele condições de vitalidade. Se o seu aparecimento se deu no terciário, só pode ter sido no fim do período, e bem pouco então se há de ele ter multiplicado. Ademais, por haver sido curto, o período antediluviano não determinou mudanças notáveis nas condições atmosféricas. Tanto que eram os mesmos os animais antes e depois dele. Não é, pois, impossível que o aparecimento do homem tenha precedido esse grande cataclismo. Está hoje comprovada a existência do macaco naquela época, e recentes descobertas parecem confirmar a do homem. Como quer que seja, tenha o homem aparecido ou não antes do grande dilúvio universal, o que é certo é que o seu papel humanitário, somente no período pós-diluviano, começou a esboçar-se. Pode-se, portanto, considerar caracterizado pela sua presença esse período. Teorias sobre a formação da Terra. Então, você tem lá as grandes espécies animais, grandes vegetais, e ao longo das várias eras existe a destruição dessas grandes espécies, né? Então a gente falou de répteis de 30 metros, 40 metros, né? Répteis aqui a boca tinha 5 metros. Então são animais gigantescos.
A gente sabe que existem esses animais pela análise dos fósseis, né? Então, vai indo lá. E nessa época desses grandes répteis, né, que viviam praticamente na água, a temperatura do planeta era muito quente, a água também era uma temperatura grande, né? E só recentemente que a temperatura acabou sendo a mais amena, e que o homem, né, consegue suportar as condições e consegue ver o homem aí. Então, ele está dizendo, só nesse último período, na última fase aí, é que o homem realmente consegue sobreviver, né? Antes disso, é um monte de revoluções que acabam precedendo a criação, né, física do homem no planeta. Outra coisa que ele fala aí é que pela, a, pela Bíblia, né? Então, a Bíblia tem, né, a idade aí de Adão, o Adão tem 6.000 anos, né? Certo? Tanto que o Kardec pergunta para os espíritos: Adão foi o primeiro homem na Terra? Aí ele diz assim: não foi o primeiro, nem o único. Aí depois o Kardec pergunta: em que época viveu Adão? Se ele não foi nem o primeiro, nem o único, para que o Kardec está perguntando? Em que época viveu Adão? Aí ele fala: mais ou menos no ano que assinalais. Na época de No ano hoje, mais ou quê? menos. Né? Que ano? Os espíritos falam o seguinte: mais ou menos na época que assinalais. Porque os homens, né, falavam: ó, o Adão viveu na época de hoje há 6.000 anos atrás. E como é que o pessoal chega nessa data, 6.000 anos? Primeiro, Adão é a raça adâmica. Não é um ser humano, mas é a raça adâmica. Depois, dentro da Bíblia, né? Está marcado. Fulano viveu 1.000 anos. Ciclano viveu 2.000 anos. Tal pessoa viveu 300 anos. Tal pessoa viveu 1.200 anos. Existia pessoas que viviam 500 anos, 1.000 anos. Por exemplo, Matusalém viveu 1.000 anos, não foi? Como é que Matusalém viveu 1.000 anos? Era um ser especial, que viveu 1.000 anos no planeta. Essa descrição na Bíblia não é descrição de pessoas, mas de civilizações, de grupos, de Uma raça. uma raça. Então, a Bíblia acaba falando, ó, a raça X viveu 500 anos. A raça de Matusalém viveu 1.000 e tantos anos. A raça tal veio em tal coisa. E se você somar todas as raças, aqui, pá, dá hoje em torno de 6.000 anos. Então, a Bíblia não fala de pessoas, falam de grupos, de raças, de... Então, quando Kardec pergunta para os espíritos, em que época viveu Adão? Mais ou menos a época que assinalais, que hoje dá 6.000 anos. Mas, Kardec está dizendo aí na Gênese que 6.000 anos não foi o primeiro homem. Existia civilizações e seres humanos muito antes de Adão.
pelos fósseis, pelo tudo isso, você vê que o homem está presente na Terra há muito tempo, não só os 6 mil anos. 6 mil anos é a raça adâmica. Mas existiram muitas outras civilizações antes. O Homo sapiens é de 40 mil anos atrás, eu não sei se chegou até a 200 mil anos, mas nos 40 mil anos já tinha, já. Tanto que tem já. Eu estava vendo um documentário de pessoas, né, tentando ver a pirâmide. Tem uma pirâmide lá, eu nem lembro onde foi feita a pirâmide. Ele falou: essa pirâmide tem, sei lá, 6 mil anos. Aí foram escavando, 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 escavando. Debaixo daquela pirâmide tem uma pirâmide mais antiga. Ou seja, a pirâmide que tem lá 6 mil anos foi construída em cima de uma outra pirâmide que tem 10, 12, 15 mil anos. Então, não é o fato de você não achar os restos, que a civilização não é tão, que não exista. É que é tanto tempo atrás que às vezes você não consegue achar esses restos, né? Então, e a própria ciência diz que o ser humano viveu muito tempo antes. E Kardec, agora no texto, fala a mesma coisa. Da- a, o ser humano existe muito antes da raça adâmica. O próprio Emmanuel, né, quando ele fala, né, no A Caminho da Luz, e nas entrevistas do Chico e tal, ele fala das civilizações da Babilônia, civilizações e outras civilizações, né, que existiram antes dessa última. Posso, professor? Na própria Bíblia tem, porque quando no texto fala quando Caim sai de perto dos seus pais, era Caim, Abel, Adão e Eva. Caim mata Abel e vai casar com a mulher de um comércio de uma cidade vizinha. Então, o texto bíblico está falando que existiam cidades vizinhas com comércio. Na própria Bíblia está escrito isso. Então, Mas tem é uma coisa curiosa, né, que fica para pensar, né? Porque a gente sabe que de tempos em tempos a gente tem as mudanças planetárias, tem as adaptações, os novos ciclos, né? Se tinha uma o Homo sapiens sapiens, né, que seria a nossa vertente, o nosso ramo, o nosso galho, que inclusive mais de uma raça hominídea também compartilhou o mesmo passado, ao mesmo tempo. Fica assim, né? Será que deram uma mexidinha nesse ciclo dos 6 mil anos, quando que tá, ó, aqui a gente vai ter que dar uma mexida aqui para poder fazer, continuar o projeto assim assado, né? De forma que nós sejamos, que a gente possa um dia descobrir que o homem de 6 mil anos já era realmente bem diferente do homem de 15 mil anos, de o 40 Homo, mil anos. o E de homo repente que sapiens. a gente continua nisso, que os caras vão dar aquela mexidinha, né? Não, E tem já. Eu dá aquela assisti mexidinha. uma. Às vezes pode ser uma mexidinha que hoje a gente não percebe. Ah, não, você vai ver o esqueleto, o esqueleto tá igual. Pô, mas Tem a um estudo. pineal, um monte de outras coisas, tal, no nosso organismo, pode, né? Sei lá. Não, mas tem um estudo, eu não me lembro em qual matéria foi, mas se eu não me engano, Science, que diz que tem a gente, o Homo sapiens sapiens, ele não só coexistiu com o homem de Neandertal, como eles cruzaram. Ouvi isso. E também não foram essas Então, duas espécies que só existiam, tinham outras espécies Tinha também outro várias, também. que foram sim, Mas eu sendo digo assim, sabe daquela manipuladas. Mas, mudadinha? mas, mas só, Sandro, só um negocinho. Segundo o Emmanuel, né, que é nas observações, né, sendo o Haroldo, né, os estudos de Emmanuel, né, há 6 mil anos atrás,
houve o que a gente está acontecendo agora, essa transição planetária, que a gente está separando, né, dois grupos, né? Um está ficando na Terra e o outro está sendo transferido. Aconteceu isso há 6.000 anos atrás. Então, há 6.000 anos atrás, já tinha capelino. Na verdade, os capelinos vieram bem antes, pelo menos há 13.000 anos atrás, né? E há 6.000 anos atrás, houve uma seleção, né? É isso que eu E digo. Dá uma houve mexidinha. uma seleção, e nessa seleção, os capelinos mais, né, que se arrependeram, que foram evoluindo, que foram, é, já atingiram um certo nível, voltaram para a capela. Nós aqui somos os capelinos rebeldes. Os capelinos rebeldes que não atingiram a evolução necessária para voltar para a capela. Os repetentes. Somos repetentes. Somos os repetentes. Fora a Ângela, que é missionária, o resto daqui, Eu sou missionária. a Ângela, que é missionária, o resto daqui é repetente. Então, Vou fazer isso. diz o Emmanuel que lá tipo, de capela veio quatro grupos, né? Quatro grandes grupos, né? Os egípcios, os hebreus, os, Agora, bom, os indianos, né? E os chineses. Os arianos, né, que se falava lá. Arianos, que Então, é dos índios, né? desses quatro grandes grupos, segundo Emmanuel, a maioria dos egípcios voltou para a capela. E antes de eles voltarem para a capela, ele falou: "Ó, a gente está indo voltar para a capela. Então vamos deixar uns. Vamos fazer umas coisinhas básicas aí para ajudar o pessoal e lembrar algumas coisas." Aí eles construíram as pirâmides. Então, as pessoas mais instruídas dos egípcios que voltaram para a capela, ou seja, os engenheiros que construíram as pirâmides, estão lá em capela. A maioria dos egípcios voltaram para a capela. Dos arianos, dos chineses, do resto do pessoal, voltou pouca gente. Mas dos egípcios voltaram a maioria. Nessa separação que houve há 6.000 anos atrás. Então, nós aqui, fora a Ângela, que é missão, mas nós aqui somos os repetentes dessa fase. Vamos supor que todos nós viemos de capela, expulsos, aí na época de, vamos voltar? Aí falou, não, vamos ficar por aqui. Aí os melhorzinhos foram para a capela e a gente ficou aqui. tem uma outra visão, né, que se ajusta, eu acho que essa que você está falando, que é assim também, que é a fase, por exemplo, de uma criança quando nasce. Até uma determinada fase é uma fase infantil. Você não pode cobrar dela algo que ela não conhece de lei, de regras, você está ensinando para ela. Esses 6.000 anos é quando a população já tinha consciência para ser cobrada sobre algumas leis, né? Então, daí vem toda a Bíblia, daí vem toda a regulamentação ali que vem que você tem que obedecer uma lei, que tem um pai, que tem onde você começa a se apropriar dessa família humana que ela está florescendo agora, mas ainda era bastante infantil, né? E hoje, segundo a gente sabe aí desse pessoal que estuda bastante, lá do Divaldo, aí nós estamos na época da adolescência, nós saímos de lá da criança. E agora nós estamos na adolescência aqui, né? Para chegar depois a uma fase mais adulta. Então, também naquela época, era o que acontecia. A consciência já estava apropriada para ser. Você falou, olha, você tem que obedecer à lei. Não pode matar, não, velho.
não pode cobiçar a mulher do próximo, não pode aquilo, não pode isso, né? Começou tudo isso daí, porque era a fase infantil que, sabe, o ser humano naquela época tinha que aprender aquilo. E olha que uma maioria, aí, nem sei se é a maioria ou não, mas tinha muito capelino ali, sem vergonha, igual nós aí, como o Lourenço está fazendo, né? Tá falando, e ainda estava difícil para obedecer, né? Mas é assim, começou a cobrança à consciência que já estava instalada já num período já adequado para ser cobrado, né? E hoje, né, a gente tem que estar sendo mais cobrado ainda, porque a gente já devia ter aprendido todas essas coisas, né? Foi preciso 6.000 anos, e tem que mudar mesmo. A transição agora é justamente por isso. Ó, quem pode, pode. Quem não pode, pula fora daqui, vai para lá para outro planeta, não tem jeito, né? Porque é um período que você precisa ter essa transmutação, né, do espírito, né? Então, essa é uma visão também que tem que ser considerada. E nesse período, né, que nem o Haroldo fala muito da parte dos ciclos, né, na Bíblia, né, a raça adâmica tem uns 7.000 anos, né? 7.000 anos, a gente está no sexto 1.000 anos, o próximo 1.000 anos é né, a última parte dos 7.000, que é da regeneração, né? Aí ele fala o seguinte, né? Então, até mais ou menos um pouquinho antes da metade desse ciclo de 7.000 anos, né? É que vem Jesus, e que Jesus veio realmente para poder fazer a população, né, crescer. Ela veio a população evoluir. Então ele vem exatamente, né, para poder trazer. Então teve nessa primeira metade do ciclo, foi o Haroldo fala, uma época descendente, e com a vinda do Cristo é uma época ascendente. Então Jesus veio trazer todos os ensinamentos, todo o exemplo, toda a estrutura, todos os espíritos em torno dele, para que a gente consiga, né, ter condições da gente aprender, evoluir e tal, todos esses ensinamentos trazidos por Jesus, né, e os emissários, para a gente poder ir crescendo, crescendo, crescendo. Então, nesse ciclo de 7.000, foi uma coisa mais piorzinha. Depois, com Jesus, a gente vai aumentando, melhorando, melhorando, e a tendência é a gente melhorar, né? Logicamente, nessa última fase, esses últimos 1.000 anos, ninguém aqui vai ser perfeito, né? Ninguém vai ser espírito puro. Mas vai ser uma época, né? O Emmanuel fala vai ter de convalescência, né? De saindo da doença, né? De coisas mais graves, para a gente começar a melhorar um pouquinho, né? Já melhorou um pouquinho, né? Mas agora a tendência é ir, né? Mas ninguém espera que vai ser um planeta perfeito daqui a alguns anos, não. A sensação que dá é que nessa virada de chave da raça adâmica, essa última resetada, que realmente ainda deve ter acontecido algumas outras catástrofes mesmo, né? Porque tem coisas assim que, sei lá, sarcófago lá no Egito. O cara era enterrado com tudo, né? Com escravo, com ouro, com isso, aquilo, tá? Tinha os potes, tinha as ervas. Folha de coca. Folha de, folha de coca é aqui da América do Sul, pô. Então, o mundo podia não ser também tão isolado quanto a gente imagina que de repente fosse, né? Porque vira e mexe, às vezes encontra-se alguma coisa. Então, realmente, assim, questões como o dilúvio, dilúvio bíblico, outras coisas a mais, nessa mudança dos 13.000 para os 7.000, alguma coisa ainda a mais deve ter ocorrido, dessa resetada, né? É tipo assim, que nem o Lourenço está colocando, né? Na vida normal, na escolinha, você vai, começa o Egito. Então, começou com a pirâmide. A impressão que a pirâmide é que pariu o egípcio, né? Porque eu falo, tá, mas parece que já estava lá antes dos caras, Não, né? mas houve Porque realmente dá grandes. uma sensação que coisas que já existiam, e aí nessa resetada o pessoal perde ou perdeu muito de culturas que existiam, naturalmente, porque aqueles que estavam melhores, mais adiantados, porque realmente já vinham de outros mundos, como degredaram, viu?
Quem veio de Capela sabia voar, né? Sabia voar, sabia pilotar avião, tinha navio, tudo. Esse povo estava aqui, então óbvio. O povo vai lá, faz. Depois que o cara tá voltando, quem ficou não sabe mais fazer, né? Não sabe mais fazer. Então, coisas como essas que foram acontecendo nesse nosso passado um pouco mais recente, que é dessa história aí dos 6.000 para cá e também tem os 6.000 um pouco para trás, né? Porque tem muita coisa interessante aí na nossa história humana. Muito bem. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento da reuniãozinha de hoje? Eu passo, Lourenço, só para introduzir aqui na prece, queria lembrar que no capítulo 6 do Evangelho, que se chama Cristo Consolador, onde você tem as mensagens do Espírito da Verdade. E ali tem uma frase lapidar, que acho que todos conhecem, né? Que o Espírito da Verdade primeiro diz assim: primeiro, amai-vos, em segundo, instruí-vos. E eu então queria pegar essa parte instruí-vos, porque o amai-vos deveria ser bem antes, né? Porque a instrução, essa instruí-vos não é instrução estudar na universidade, se formar, escola, essas coisas. Essa instrução é da vida mesmo, né? A gente aprender com a vida, com os desafios, com tudo. Mas, mesmo assim, esse contexto do nosso estudo de hoje, por exemplo, que a gente vem estudando aí a Gênese, é para justamente a gente desobstruir uma visão mitológica, né? Da Gênese da Bíblia, né? Porque fica assim muito poético a coisa, e aqui nós estamos deixando ela mais científica, mais apropriada, para a gente degustar mais e se instruir mais sobre isso. A gente sabe que está aprofundando a nossa visão, inclusive espiritual, né? A tal ponto que isso vai ajudar nós vamos dizer assim, a levar em consideração isso na nossa vida, por incrível que pareça. Então, eu queria agradecer a espiritualidade presente, né, que nos ajudou, porque no estudo de hoje, eu quero dizer assim, né, e a doutrina espírita colocou um pouquinho dela agora dentro de nós. Jesus, nesse estudo, colocou um pouquinho dele dentro de nós. E Deus também deixou um pouquinho dele dentro de nós quando nós estamos aqui estudando. Então, é agradecer profundamente essa espiritualidade que nos cerca, que reflete o pensamento de seres muito mais evoluídos que nós, né? E nós nos sintamos abrasados, né? Aonde nós estivermos vivendo, em nossa casa, com os nossos familiares, no nosso trabalho, a gente reflita esse sabor gostoso dessa presença de Deus, de Jesus e da doutrina espírita dentro de nós, né? Para que a gente mostre com equilíbrio aquilo que nós estamos aprendendo e conhecendo. Então, em nome de Jesus, a gente agradece, né? Essa presença espiritual nos ajudando a nos esclarecer. E digo assim, que assim seja. Graças a Graças a Deus. Deus. Muito bem. Aqui está chovendo, pessoal. Começou a chover aqui. Choveu aqui hoje. Está refrescando. Graças a Deus choveu aqui também, porque o calor tava que tava. Tá um ventinho. Tudo bem. Alguma boa evidência? Roberto, vai, uma evidência para nós, vai. Pode ser pequenininho, assim. Aí. Demorou. Esse microfone aí tá cheio de preguiça. Deixa eu só falar uma coisinha que eu fiquei ouvindo vocês todo o período, e eu lembro que eu li, né, em alguns livros, que as pessoas ficam revirando lá as montanhas, né, fazendo escavação, encontraram um rei chamado Rei Mari.
ele tinha já tinha roupa já. Tinha começado a fabricar roupa. Ele chama Rei Mari, era 7.000 anos antes de Cristo, né? Aí, conforme o aquecimento do planeta começou a derreter, então lá na Suíça eles encontraram um rapaz com um caixote, dentro do caixote que estava morto. Aí fizeram análise da idade dele, tinha 14.000 anos antes de Cristo. Aí um casal subindo lá nos picos da Suíça, aí viram um homem morto de bruço, né? Aí chamaram as autoridades, foram ver, não mexeram, estudaram. Esse homem era um caçador, ele estudaram a comida que estava dentro do estômago dele, né? Foram ver aonde tinha essa comida, que lugar que ele percorreu, então fizeram todo um estudo bem grande. Então ele foi roubar a caça de uma outra tribo. Aí ele conseguiu roubar, só que quando ele saiu correndo, acertaram ele pelas costas, uma flechada, e eles não estavam entendendo por que a flecha estava quebrada. Então ele caiu de bruços, a flecha quebrou. Tinha 23.000 anos antes de Cristo. E ele já tinha roupa fabricada em couro, né? Manual, mas já tinha com a touca para o frio, com tudo aquilo para o frio, já tinha o arco e a flecha direitinho, né? E 23.000 anos antes de Cristo. Então, se a gente for voltar para trás, né? É uma coisa muito bonita, né? Encontrar essas coisas, né? Que nem quando o Rio Nilo sumiu e morreu a população inteira de lá, né? Virou um canibalismo danado. Aí depois o Rio Nilo apareceu de novo, né? Então tá lá o Rio Nilo. Então, mas a evidência, o Lourenço, tá uma coisa, é bonita mas é uma coisa só. Eu vi só uma coisa. Eu vi uma imensa bola cor de ouro, mas muito grande e com muita luz. Ela refletia muito forte. Ela era mais ou menos, vamos dizer assim, a metade do globo terrestre nos céus, entendeu? E ela está firme, paradinha, mas reflete uma luz imensa e cria assim um ambiente alegre, sabe? Um ambiente leve. Então essa que ela ficou do começo ao fim como evidência. Foi isso aí que eu vi. Tá bom? Tudo bem. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, Tchau, tchau. gente. Boa noite. Beijão para todos. Cheguei atrasado. Tchau. Gente, obrigado, prof. Obrigado, Celso.